Olá, meu nome é Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E, para isso, nós vamos trazer o país para análise e revisitar a sua história numa perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não esqueça, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de YouTube da revista Carta Capital. Bom, hoje a gente vai conversar aqui com Vladimir Safatli, que é filósofo, escritor, e além disso ele também é músico, que eu descobri agora recentemente, então muito bacana, que interessante isso também na tua carreira aí, né, Vladimir, com tantas coisas, além disso é músico. Primeiro eu queria te perguntar essa curiosidade, assim, qual é o papel que a música desempenha na tua vida? Na verdade, eu me formei primeiro em música, né? Essa era a ideia inicial. Eu tive a ideia estúpida de achar que a filosofia ia ser uma vida mais fácil, né? E acabei deixando isso um pouco de lado. E acabei voltando, principalmente agora nesses últimos anos, porque vai que a gente era expulso da universidade pública, eu precisaria fazer alguma coisa. Então pensei que tocar piano em bar era uma saída, né? Não, mas na verdade, agora falando a verdade, eu tinha esse trabalho composicional já há muito tempo, né? Então já era uma ideia de longa data recuperar um pouco isso. E algumas condições, digamos, contextuais do momento me permitiram fazer isso. Bom, então você fez uma fala recente sua, ligando aí com as questões do dia 8 de janeiro, né, aquele dia fatídico e horroroso que a gente viveu na história do nosso país mais recente agora. Você falou uma coisa que era o seguinte, que fique claro, né, que uma resposta real ao fascismo passa por duas decisões, que seria a dissolução da Polícia Militar e enviar o alto comando das Forças Armadas para a reserva, né? Menos que isso seria conviver todos os dias com o inimigo. A gente tem falado aí também recentemente, trazido à discussão o tema da ditadura militar como também uma etapa da história do Brasil que não foi bem trabalhada, esse pós, né, o processo de retorno à democracia no Brasil, ele teve uma série de problemas, né? E comparando isso com a história, por exemplo, de países da América Latina, você que inclusive vem do Chile, né? A gente vai falar sobre isso também, outros temas relacionados a isso depois. O Brasil não fez, é como se o Brasil não tivesse feito o dever de casa, né? A lei da anistia aconteceu em 79, mas não teve ali uma revisitação sobre isso, uma discussão mais ampla sobre o que representou a ditadura em diversos aspectos da história do país. Então, isso tem a ver também, essa tua fala, né, essa sua fala mais recente em relação ao 8 de janeiro, tem a ver com isso também? Quer dizer, o fato de nós não termos feito aí o dever de casa em relação a esse período aí da ditadura militar? Não, Ingrid, eu acho que você tem toda a razão, e toda a razão também em levantar esse ponto e também dessa forma. Eu também concordo que a memória, a elaboração da memória é condição fundamental para a preservação do futuro, né? E o Brasil, ele tem uma história, a história do Brasil é uma história de apagamentos e de silenciamentos, estruturas de violência que elas nunca são efetivamente elaboradas, demandas de justiça que nunca são ouvidas, certo? E o que faz com que essas estruturas elas permaneçam sobre várias formas, sobre múltiplas formas, né? Eu acho que o caso do fim da ditadura militar, o processo de redemocratização, ele é muito exemplar nesse sentido. Ele é exemplar porque eu diria que a Nova República foi um dos maiores momentos de covardia histórica do Brasil, porque efetivamente nós criamos um tipo de apagamento que consistia em afirmar que um país que faz uma transição pacífica é um país que não julga os crimes do seu Estado. Então, quer dizer, crimes como tortura, como o desaparecimento de cadáveres, estupro, assassinatos, crimes contra a humanidade, porque é o aparato de Estado que foi utilizado exatamente para isso, no interior de um discurso completamente delirante, no sentido salvacionista, de que, afinal de contas, as Forças Armadas estariam salvando o Brasil de algum tipo de risco de comunismo ou qualquer coisa parecida, né? Quer dizer, o preço disso foi a perpetuação de todas as estruturas como elemento constituinte da violência de Estado brasileira. É sempre bom lembrar, o Brasil é o único país na América Latina onde os casos de tortura aumentaram em relação aos casos de tortura da ditadura, né? Ou seja, tortura-se mais hoje do que na época da ditadura. Isso, entre outras coisas, explicita um fato que é
independente de qual tenha sido o governo, no interior do processo de redemocratização, a violência de Estado, a violência da polícia militar, a estrutura de massacres administrativos que a polícia militar ela produz na sociedade brasileira, as chacinas periódicas, elas são formas normais de governo. Exatamente por serem formas normais de governo, isso permite com que, em certos momentos, como o que a gente viu agora, volte, como se fosse do nada, mas não é do nada, porque o processo está tudo lá, volta toda uma história do Brasil, que é uma história que não tem outro nome a não ser a história do fascismo brasileiro, com toda a sua violência, com toda a sua indiferença, certo? Com toda a sua brutalidade social. E eu costumo utilizar o termo fascismo não por uma questão retórica, mas porque o Brasil tem uma história nesse sentido. O Brasil teve o maior partido fascista fora da Europa, 1.200.000 membros nos anos 30. Essas pessoas elas continuaram no interior da história brasileira. Se você pega a história da ditadura militar brasileira, no momento em que a junta militar de 1969 toma o poder e dá a inflexão da linha dura da ditadura, 2 dos 3 componentes da junta militar eram integralistas. Então isso mostra, entre outras coisas, um tipo de continuidade histórica que a gente tem que lidar agora, porque a gente nunca lidou. É verdade. Inclusive, você fez um livro agora, né? Você reúne ali os discursos do Allende, o presidente chileno, inclusive morto pela ditadura chilena, e ele chama Revolução Desarmada, né? O que seria essa Revolução Desarmada, então? O que o Brasil precisa fazer nesse sentido? E fala um pouco também sobre o livro, né? Sobre o que você pretende com esse livro. Então, o livro é uma compilação de discursos feitos pelo Allende nos 3 anos do seu governo, né? Tem um prefácio, inclusive, do Boric, né, que é presidente do Chile hoje, atualmente. E eu quis editá-lo pelo seguinte, para mostrar que havia uma saída não populista de esquerda no interior da história latino-americana. Quer dizer, a saída chilena era uma terceira via completamente diferente. Ela não era nem uma saída reformista, no sentido tradicional do termo, e nem uma saída de uma revolução armada. Eles efetivamente procuraram fazer uma espécie de revolução desarmada. Porque, veja, não há nenhum programa reformista que você encontre no mundo que contenha, por exemplo, a nacionalização de todos os bancos, a estatização do sistema financeiro, a estatização de toda a estrutura mais importante do processo econômico do Chile, que era o setor de cobre. Ou seja, então você percebe, são ações extremamente revolucionárias no sentido forte do termo. Só que eles acreditavam mesmo num processo gradual, eles efetivamente acreditavam, eles procuravam essa via, juntar de uma certa maneira a preservação de uma certa estrutura própria da democracia liberal com seus dissensos e uma dinâmica contínua, gradual, de transformação revolucionária da sociedade e da economia. Eu insisto nesse aspecto porque acho que essa é uma via que a América Latina ela precisa recuperar. Só que é evidente que a situação brasileira ela não passou por aí. A situação brasileira ela tem 2 elementos, a meu ver, bastante significativos. O primeiro, o processo revolucionário brasileiro ele mudou de sinal. Ele é feito pela extrema-direita. Nós temos uma extrema-direita insurrecional. Eu diria mesmo que o Brasil se transformou numa espécie de laboratório mundial de uma extrema-direita insurrecional. É uma nova fase da extrema-direita. Nós conhecemos durante esses últimos 10, 15 anos no mundo inteiro uma fase que eu diria uma fase eleitoral da extrema-direita, onde ela procurava constituir maiorias eleitorais, né? Em alguns casos ela conseguiu inclusive tomar o poder. A gente viu nos Estados Unidos, a gente vê ainda hoje na Itália, na Hungria, na Polônia. Só que em alguns desses lugares ela percebeu aconteceu um dado absolutamente fundamental, que ela foi retirada do poder por setores do empresariado local, né? Então, o que acontece? Dentro desse horizonte, eu diria que você tem uma tendência a dar uma versão agora insurrecional para a extrema-direita. E o Brasil é o primeiro país a se fazer esse teste. Por que insurrecional? Porque, veja, não se trata simplesmente de lembrar que a gente tem um país onde 49% dos eleitores votaram no programa de extrema-direita, é claro. Eu diria que ainda tem um elemento absolutamente central. Boa parte desses eleitores continuaram mobilizados. E um processo de mobilização com forte identificação. Né? Quer dizer, a gente estava falando sobre psicanálise, há uma identificação narcísica extremamente forte desses setores com as suas lideranças. E essa identificação é a mais difícil de ser dissolvida, né? Porque ela não é uma identificação simbólica,
Ela não é uma identificação onde você vê o outro como aquele que porta algum tipo de ideal. Não, Bolsonaro não é ideal para ninguém. Ele é narcísico no sentido de que ele é a projeção imediata de como eu sou, efetivamente. Sou eu no poder, com as minhas fraquezas, com as minhas incapacidades. Então, a sua incapacidade, a sua inabilidade, joga ao seu favor, porque ele humaniza ele, né, dentro desse processo, criando uma consistência cada vez maior. A gente viu, não houve nada dentro desses últimos 4 anos que conseguiu dissolver essa identificação com esse setor da população, que no final das contas ganhou em força, e ganhou em força de mobilização. Então, dentro desse horizonte, é muito importante que a esquerda tenha uma resposta à altura, e ela não está tendo. Por que ela não está tendo? Porque a gente conseguiu evitar este processo exatamente por medo. Era o medo de que o fascismo continuasse. Isso foi o elemento decisivo da nossa vitória. Não era um outro projeto de nação, não era um outro projeto de governo. Até porque a nossa capacidade de enunciação estava muito limitada, porque a gente estava dentro de uma frente amplíssima. Não dava para você fazer muitas enunciações. Só que isso tem um preço, né? E o preço é um pouco esse. É você dar para o outro lado a força da transformação social. Mesmo que seja uma transformação social catastrófica, que a gente sabe muito bem do que se trata, uma transformação social que no final das contas, faz do país um laboratório de um neoliberalismo autoritário absolutamente desregulado, certo? Mas é um programa efetivo. E enquanto o nosso programa ainda tá para ser anunciado, eu diria. Mas você acha que isso não tem uma relação a esse sentido, enquanto uma crise do próprio capitalismo, né? O neoliberalismo, quando vem com esse discurso das liberdades individuais e tudo mais, isso gera, e você fala, inclusive, no teu livro, no Circuito dos Afetos, né, que é essa coisa do desamparo também diante de um mundo, né, que não te traz nenhuma segurança, nenhuma garantia, e que o outro acaba sendo aquele que é um inimigo, né, aquele a ser exterminado. Então, não tem uma relação também dessa questão do crescimento da extrema-direita, você acha que tem uma relação com esse capitalismo cada vez mais individualista? Então, Ingrid, foi bom você ter levantado essa questão, porque eu diria, um fenômeno como esse, que a gente poderia dizer que é uma espécie de fortalecimento do núcleo fascista do neoliberalismo, porque há um núcleo fascista do neoliberalismo, quer dizer, a leitura que o Foucault fazia de que existe uma distinção muito radical entre os dois é uma leitura equivocada, né? Acho que tem um belíssimo texto que trabalha isso, que chama Sociedade Ingovernável, do autor chamado Grégoire Chamayou, que vai insistir, não, olha, tem um debate extremamente profundo entre os dois, você vai ver nos anos 20, isso mostra uma tendência própria ao neoliberalismo, ainda mais na América Latina, que o neoliberalismo, o primeiro lugar onde o neoliberalismo vai ser aplicado é na América Latina, é no Chile do Pinochet, e aí se mostra muito claramente a sua vertente autoritária desde o início. Então, eu diria, numa situação como essa, onde você tem o capitalismo agindo desta forma, eu diria o seguinte, a análise desse processo é uma análise multifatorial. Então, a complexidade dela vem de dois elementos. Primeiro, as localidades onde esse processo ocorre, elas têm sua rede de causalidades próprias. O fato de que isso acontece no Brasil, de uma certa forma, e na Suécia, de outra forma, certo? Não elimina o fato de que você tem peculiaridades nos países que explicam um conjunto de fenômenos. Agora não explicam tudo, é verdade. Então você tem essa articulação entre você tem um fenômeno global e você tem características locais, né? Quer dizer, por exemplo, no caso brasileiro, você tem a estrutura da violência histórica estatal que vem da nossa realidade colonial, que não é o caso sueco, né? Mas no caso brasileiro isso é decisivo. Isso é decisivo por quê? Porque, afinal de contas, como dizia o Celso Furtado, esse país ele começa como um empreendimento econômico, o latifúndio escravagista primário exportador. Bem, essa célula econômica ela permanece como elemento constituinte da vida social. E essa célula econômica ela define dois tipos de subjetivação muito claros. São sujeitos que se transformam em pessoas e sujeitos que caem à condição de coisas. E esses sujeitos que caem à condição de coisas eles são matáveis. São matáveis sem dolo. E a gente conhece como isso é um elemento constituinte da própria gestão normal do país. Esse não é o caso sueco. E nem seria o caso de tentar encontrar alguma coisa parecida lá. Há outras razões. Por isso que tem uma dificuldade muito grande de se falar fascismo quando a gente entra num debate global. A gente começa a falar em elementos que outros países não conseguem identificar. Só que existe um dado global também. Eu diria que o elemento global é, de fato, a democracia liberal entrou em colapso.
e não vai haver um segundo momento de democracia liberal, né? Quer dizer, e ela entrou em colapso não é porque você teve um crescimento dos populismos ou qualquer coisa parecida, porque eu uso, principalmente como a intelectualidade da intelectualidade europeia, como ela usa o termo populista, é um uso intelectualmente desonesto. Ele é intelectualmente desonesto porque ele consiste basicamente em dizer tudo aquilo que sai do horizonte da gestão de conflitos da democracia liberal é populista, de um lado ou de outro, né? Bem, tudo isso, na verdade, é uma farsa, é uma explicação farsesca. Primeiro, não existe digamos assim, esse mesmo peso dos dois extremos. Então, o termo populismo é muito mal utilizado nesse caso. E segundo, isso esconde um dado fundamental. A democracia liberal, ela funcionou como um sistema de último grau. Foi depois da Segunda Guerra, porque você tinha setores da classe operária e classe trabalhadora que tinham força de pressão. Então, você conseguiu obrigar compromisso. Quando a classe operária perde força de pressão, bem, o sistema ele mostra o que ele realmente é: insuportável. Um sistema de concentração de renda e absolutamente insuportável, o que faz com que vários setores da população se voltem contra essa democracia, por boas razões, porque ela não consegue realizar o que ela promete. Então, o que acontece? O que a extrema-direita faz? Ela fala, efetivamente, nós queremos sair desse horizonte. Ele fala, democracia liberal tecnocrata, o que é verdade, né? Ela é incapaz de conseguir levar em conta as verdadeiras aspirações populares, o que é verdade. Só que, é claro, quando eles falam aspirações populares, eles falam os nacionais. Então, eu diria, o fascismo é sempre uma compreensão de problemas reais, mas com respostas catastróficas, né? Mas os problemas são reais. Então, qual é a junção que a gente vê nesses casos? A junção que a gente vê nesses casos é mais ou menos o seguinte. Primeiro, você precisa tirar aqueles que são os privilegiados. E quem são os privilegiados? Não é o sistema financeiro, né? Não são as elites financeiras. O sistema privilegiado são aqueles que têm proteção do Estado. São os setores que têm proteção do Estado. Então, eles começam com essa história. Então, mas são as minorias que têm proteção do Estado, são as mulheres que têm proteção do Estado, são os imigrantes que têm proteção do Estado. Certo? Então, é necessário quebrar isso. Por quê? Porque, em última instância, é necessário criar uma situação na qual todos possam concorrer no mesmo nível, sem nenhuma proteção, né? Então, é uma coisa tipo... por exemplo, eu posso dar um exemplo. Eu fui candidato a deputado federal nessa última legislação. E lembro, por exemplo, de um debate com motoristas de Uber, onde eles falavam assim, nós não queremos vocês. Nós não queremos a ajuda de vocês. Deixa a gente fazer sozinho. Só não atrapalha. Era mais ou menos isso. Só não atrapalha. Se não coloque obrigações nas nossas costas. Porque o discurso do empreendedorismo, ele funcionou dentro desse horizonte. E funcionou, entre outras coisas, porque ele foi integrado até pela esquerda. Até a esquerda fala em empreendedorismo hoje. Fala em empreendedorismo periférico, fala em empreendedorismo das multidões. Então, esse discurso ele tem um pressuposto, que é a indiferença absoluta. Para você ser um bom empreendedor, você tem que ter uma indiferença absoluta em relação aos demais. E o discurso de solidariedade social impede que isso funcione bem. Então, você vai desenvolvendo esses países nos quais aqueles que seriam os responsáveis por uma certa proteção indevida do Estado vão se transformando nos alvos. Então, tudo isso para dizer, você tem uma situação na qual, com o colapso da democracia liberal e com o colapso das macroestruturas de proteção que o capitalismo um dia prometeu, a tendência é que você crie sociedades nas quais a indiferença social é o dado central e essa indiferença social é o terreno fértil para o desenvolvimento do discurso da extrema-direita. E uma contradição enorme, porque no inconsciente está essa necessidade de ser protegido, né? Porque, inclusive, esses movimentos de massa, e aí, como você fala, essa questão do desamparo, tem muito a ver com isso, né? Essa necessidade de um pai que resolva os problemas. Como é que se cria uma contranarrativa de esquerda? Porque você tem que atuar em duas frentes, né? Então, uma frente no sentido de combater algo, de combater todo um sistema, mas também tem toda uma questão aí, que aí, quando entra no nosso tema aqui, que é essa ideia da psicanalítica da coisa, que é o inconsciente dessas pessoas, né? Que está aí marcadamente, a gente vê o exemplo do Brasil, ao passo da loucura, né? Que nada é razoável nesse sentido. Então, Ingrid, talvez eu tenha uma certa discordância no diagnóstico, que é mais ou menos o seguinte. Me parece que a gente chegou num estágio onde, se a gente quiser entender as dinâmicas da extrema-direita, a demanda de proteção ela não funciona mais.
Eu acho que eles conseguiram, o neoliberalismo conseguiu internalizar uma ideia de que pedir proteção é uma coisa de criança, é algo infantil, né? E se você quiser mesmo a maturidade, não peça proteção. Seja daí todo esse discurso. Mostre que você é capaz, né? Faça você pelo mérito. Então, claro, a gente sabe muito bem o que significa o mérito dentro de uma sociedade na qual nem todos estão na mesma situação, mas é interessante do ponto de vista discursivo e mesmo psíquico como a coisa funciona, né? Porque não é à toa que o discurso da extrema-direita, o valor fundamental é a liberdade. Isso deveria ser levado muito em conta, né? Deveria ser levado muito a sério, né? Porque há um problema no conceito de liberdade. Isso, ou pelo menos desta forma como o conceito de liberdade está sendo colocado em circulação. Porque liberdade, nesse contexto, é basicamente propriedade de si. Você poder ser proprietário de si mesmo, né? Então, se você é proprietário de si mesmo, então, em última instância, quer dizer, você não deve, ninguém pode te impor nada que não seja, principalmente em relação a você, seu corpo, como você faz, que não seja alguma coisa com qual você concorde. Daí, por exemplo, essa associação bastante bizonha entre libertários, grupos anti-vacina e mesmo gente de extrema esquerda, né? No caso da França tem o Comitê Invisível, que os caras foram parar fazendo defesa da anti-vax. E qual que era o discurso? E é muito interessante, eu estava na Alemanha durante um tempo fazendo pesquisa, lembro de entrar em uma manifestação que eu demorei uns 5 minutos para saber se a manifestação era de esquerda ou era de direita. Eu olhava todos aqueles cartazes e falava, não, espera aí, mas esse é o nosso discurso, né? Aí, de repente, eu vi que era uma manifestação anti-vax. Só que é muito interessante, por exemplo, tinha um cartaz que era o meu corpo, minhas regras. E o dado interessante é que é consistente, não é absurdo. A gente tem uma tendência de jogar a nossa superioridade intelectual dentro do debate e achar que eles são completamente obscurantistas e estúpidos. Não é. Porque, efetivamente, se você parte desse princípio de que o corpo é seu, certo? Então por que você tem que aceitar que você vai ter que tomar vacina, né? Quer dizer, e claro, você pode falar, mas seu corpo, você não pode colocar o corpo dos outros em risco. Mas eles vão colocar, aí entra o argumento de autoridade. Vão falar assim, mas quem sabe, quem define o que é o risco efetivo e quem não é? Um conjunto de cientistas que acham que podem, em última instância, legislar pela vida social? Democracia não era o discurso de todo mundo? Então, como é que eu vou, então, agora procurar especialistas para definir, afinal de contas, onde termina a minha liberdade e onde começa a do outro? Bem, o dado é que o erro está na base. O erro está em achar que esse corpo é seu, entendeu? Esse corpo é minha propriedade. É como se a gente parte de corpos isolados e depois a gente pensa em associação entre corpos como elemento fundamental da sociedade, que é a ilusão liberal por excelência. Não, na verdade, a gente parte de corpos em relação. Eles são imediatamente corpos em relação. Corpos individuais são uma abstração desse dado inicial. O dado inicial é que você tem um corpo social. Esse que é o dado inicial. Então, a liberdade é a preservação do corpo social. Então, a gente precisa de um outro conceito de liberdade, né? Quer dizer, a liberdade é uma liberdade vinculada à ideia de solidariedade, a ideia de que, bem, se você faz parte de um corpo social, se acontece alguma coisa com você, é como no corpo. Se acontece alguma coisa num membro do corpo, todo o resto do corpo vai sentir. Você não tem como isolar uma coisa da outra. Então, você tem que pensar a partir desse horizonte. Esse raciocínio nos falta na esquerda. Eu diria, o problema fundamental da esquerda é que ela perdeu sua gramática de luta. Nossa gramática de luta é composta a partir da gramática daqueles contra os quais nós nos batemos. Nossa ideia de liberdade, nossa ideia de solidariedade, ela não é mais a ideia que a esquerda normalmente defendia. E é muito claro ver isso. Por exemplo, pensa nesses últimos embates eleitorais que você viu. Um dos elementos constituintes do discurso de esquerda, só para pegar um exemplo que eu acho assim, um dos mais característicos, um dos elementos constituintes do discurso de esquerda é a ideia de autogestão da classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora vai gerir os seus próprios processos produtivos. Qual foi o último candidato de esquerda que você ouviu algo dessa natureza? Quantas décadas a gente não ouviu uma coisa dessa? Por quê? Porque é impraticável se fazer? Porque é irracional do ponto de vista econômico? Bem, eu visitei a Flasco, que é uma fábrica que foi ocupada pelos trabalhadores em Sumaré, em São Paulo, e foi muito interessante ouvir os trabalhadores. Durante 10 anos eles conseguiram sustentar a fábrica. Nesses 10 anos, diminuiu o tempo de trabalho, diminuiu os custos e aumentaram os salários. E aumentou a produtividade.
Ou seja, era, do ponto de vista econômico, era totalmente racional. Então, por que esses discursos desaparecem da esquerda? Então, a gente fica dentro do horizonte, onde, no final das contas, são os nossos inimigos que definem como nós falamos. Certo? Até o nosso conceito de liberdade é um decalque de uma ideia liberal de liberdade hoje em dia. Então, no final das contas, a gente fica sem ser ouvido. E ao ficar sem ser ouvido, a extrema-direita, que ela não só tem um discurso organizado, o discurso é consistente, eu ainda digo mais, a esquerda hoje, ela organiza a sua forma de comunicação da mesma maneira como que você vê a organização da comunicação em redes sociais da indústria cultural. A gente naturalizou isso. Só que este modelo de personalidade que aparece nessa estrutura de comunicação, ele é um modelo estereotipado, funcionalizado, é um modelo paranoico, é um modelo cheio de discursos complotistas, de discursos de delírios de perseguição, de grandeza. É um modelo normal da indústria cultural. A extrema-direita, ela tem essa grande vantagem. A grande vantagem é que ela é o modelo normal da vida atual. A personalidade autoritária da extrema-direita é a personalidade normal atual. Certo? E quanto mais a gente organiza a nossa comunicação utilizando esse mesmo horizonte, mais a gente naturaliza esse processo. Mas agora, você acha que isso tem uma relação, por exemplo, com as pautas identitárias? Em 2018, lá, quando o Haddad disputou com o Bolsonaro ganha a eleição e todo mundo fica se perguntando o que foi aquilo, né? E muitas pessoas, inclusive no campo da esquerda, houve uma discussão no sentido de que as pautas identitárias poderiam estar atrapalhando, né? Por exemplo, essa questão de repensar a sociedade capitalista, né? De repensar o modelo e tudo mais. É claro que a gente, com o capitalismo individual, com o neoliberalismo, que você fala muito das liberdades individuais, nós, a esquerda, todos, de uma maneira geral, acabam sendo impactados com isso, né? Inclusive as pautas, a forma de organização. Como que faz, então, por exemplo, as pautas identitárias são fundamentais no sentido, no Brasil, não discutir o racismo, né? Eu, que sou mulher, não discutir a importância do feminismo, né? Isso impacta a minha vida. Eu falo como mulher o quanto isso impacta na minha vida. Qualquer avanço no sentido do feminismo, isso impacta a minha existência. Então, é claro que eu sou uma feminista e vou atuar nesse sentido para melhorar a minha própria existência. Mas como fazer com que a gente não se perca no sentido dessas pautas? Elas, inclusive, muitas vezes são pautas que são absorvidas pelo próprio capitalismo, né? Trazendo isso como um nicho, mais um nicho do seu mercado, mais uma forma do capitalismo intervir. Então, como fazer para que essas pautas, que são tão importantes, continuem existindo, continuem sendo reforçadas, mas, ao mesmo tempo, não perder a perspectiva, né, de transformação de um modelo também de sociedade, né? Não sei se é nesse sentido que você tem falado que a esquerda está se perdendo. Então, eu diria o seguinte: primeiro, eu sequer entendo essas pautas como pautas identitárias. Eu acho um termo não muito adequado, porque eu acho que, na verdade, elas são as verdadeiras pautas universalistas que a gente conhece. O que elas dizem é, bem, o universalismo real ainda não existiu, nunca existiu. E ele não pode existir enquanto você tiver circuitos específicos de violência que compõem a sociedade. E existem circuitos específicos que marcam raça, que marcam gênero, que marcam orientação sexual. Antes de falar em universalismo, é necessário que esses circuitos eles parem de uma vez por todas. E, além do que, para que esses circuitos parem, é necessário que isso sim, um certo identitarismo, que é o hegemônico, também pare, que é o identitarismo branco, que consegue jogar como se fosse a expressão máxima do universal, certo? Alguma coisa que, na verdade, é simplesmente o interesse de grupo, nada mais do que isso. Só que, é claro, tem aqueles que vão insistir, então só há interesses de grupo, então cada grupo que se defenda. E vão ter aqueles que vão falar, não, esta é uma condição, isso é um degrau para que a gente consiga efetivamente criar uma sociedade radicalmente igualitária, né? Profundamente igualitária, em todos os seus níveis, em todas as suas articulações, todas as suas atuações, né? Eu seria desse segundo grupo, né? E vejo essas lutas, que a gente poderia falar assim, lutas de reconhecimento, como etapas fundamentais. Agora, é claro, o que o capitalismo faz? O capitalismo ele sobrevive vampirizando as lutas reais. É assim que ele funciona. Ele pega essas lutas reais e ele dá uma resposta distorcida, e uma resposta que bloqueia o fato delas poderem atuar em lutas mais amplas. Bem, isso já foi diagnosticado por vários teóricos, tem o caso clássico da Nancy Fraser falando do neoliberalismo progressista,
ou seja, que é essa junção, então, em comitê de diversidade de grandes empresas e movimentos sociais, isso efetivamente existe. E é muito engraçado, isso existe por quê? Porque os vários setores da esquerda, não tendo mais o que apresentar de transformações reais na sociedade, encontraram nessas lutas as únicas transformações que eles conseguiram colocar em pauta. Então, ou seja, a culpa não são dos movimentos, a culpa não são dessas lutas, é da esquerda oficial que se serviu, muitas vezes, para esconder sua incapacidade de transformações efetivas e reais. Isto dá resultados a respeito dos quais a gente precisa efetivamente pensar, né? Por exemplo, eu estava falando dessa reunião aí de motoristas de Uber. Teve uma outra coisa que um sujeito falou para mim que me chamou muita atenção, que foi assim, falou, olha, sabe por que eu não voto na esquerda? Porque vocês não têm nada a dizer para mim. Eu como assim, olha, eu sou homem, sou branco, sou heterossexual, trabalho 12 horas por dia, não tenho seguro-saúde, não tenho seguro-desemprego, tenho nada, você ainda me trata como uma pessoa potencial. Por que eu vou votar em você? Bem, eu, como psicanalista, aprendi a ficar calado nessas situações, né? Porque havia um problema real. A resposta que ele dava era uma resposta catastrófica, né? Com certeza. Mas o problema era real, né? Qual que é o raciocínio de alguém de extrema-direita hoje? Não existe mais macroestrutura de proteção social. Não vai existir. Nem a esquerda procura defender isso mais. Dito isso, tem duas saídas. Você sai do capitalismo, né? Ou você fala, é isso, então tudo bem, então agora é cada um por si. Então, se é cada um por si, não me atrapalhem. Pouco isso, não me atrapalhem, deixe então cada um defender a si mesmo, né? Então, dentro desse horizonte, você percebe, a esquerda ela tem um espaço a se desenvolver. O espaço a desenvolver, não, nós podemos criar uma solidariedade genérica forte, mas para isso a gente tem que sair do capitalismo. E tudo bem, ninguém sai por procuração, gente, ou sai amanhã, certo? A gente tem um processo no qual você vai paulatinamente criando uma outra sociedade. Porque se for tentar criar isso dentro do horizonte onde os processos de acumulação capitalista falam a regra final, é como se a população soubesse, não, isso não vai funcionar. Como não vai funcionar, por quê? Porque a esquerda mundial se transformou, em última instância, no nome de uma forma de traição. Não é só, no mundo inteiro. A história dos governos de esquerda é isso. Você ganha, promete uma coisa, não consegue fazer, você trai, as pessoas te botam para fora. Então, é claro, nesse horizonte, você começa a pensar, não, então, peraí, quem tem um discurso mais consistente é a extrema-direita. No caso do Brasil, por exemplo, o Lula foi presidente por 2 vezes, né, e foi um bom presidente, foi muito bem avaliado, saiu muito bem avaliado na sua segunda gestão. E como é que se deve, por exemplo, o fato de uma boa parte da população, né, acreditar que o Lula vai trazer o comunismo, porque não tem só o discurso da corrupção, né? Tem muito forte esse discurso da pátria, família, que vai acabar, por exemplo, né, com a liberdade de culto das igrejas evangélicas, coisas do tipo, sendo que o Lula não fez absolutamente nada disso no tempo que esteve no governo, né? E foi um governo, obviamente, de garantia, né? De uma série de direitos, enfim, coletivos sociais individuais. Então, a que se deve, nesse caso específico do Brasil, por exemplo, essas pessoas ainda acreditarem, né, que o Lula poderia ser essa ameaça comunista? Não, Ingrid, eu sonhei com isso, que isso pudesse acontecer, que no momento que a gente tivesse perdido as eleições, que a esquerda brasileira fizesse uma autocrítica das suas limitações. Isso nunca ocorreu. Então, a gente criou um pouco a ideia de que, mas como assim? A gente fez tudo certo, por que deu tudo errado? Não seria a minha leitura. Veja, eu votei no Lula no primeiro, votei no segundo turno, a gente sabia muito bem o que era Bolsonaro, em momento nenhum ninguém tergiversou a esse respeito, né? Então, acho que é importante também outros setores da esquerda perceber a crítica que a gente faz não é uma crítica que procura simplesmente se dissociar desse processo, mas é uma crítica ao contrário, que sabe bem, se o governo Lula naufraga agora, naufraga todo mundo. Não vai ter muito espaço para falar, não, mas veja bem, eu não estava muito bem vinculado a isso, tal. Isso não vai existir. Então, dito isso, quer dizer, eu mesmo já escrevi um livro de crítica ao lulismo, porque, primeiro, o governo Lula não é só o governo Lula é o governo Dilma. É um pacote só, a população entende como um pacote só. E esse governo tinha contradições internas, né? E essas contradições internas nunca foram discutidas, né? Só para ficar entre várias dessas contradições. Tudo bem, você teve um momento de quase pleno emprego, mais ou menos 2010, 2011, você tinha lá 5 e pouco por cento de desemprego, que no caso brasileiro é um caso muito impressionante, quase pleno emprego.
Só que aí você vai ver como é que eram esses empregos que foram feitos. 93% desses empregos que foram criados de 2002 até então eram empregos que pagavam um salário e meio mínimo só. Então, você cria uma situação onde essas pessoas, que elas ganham, então, status econômico, elas ganham status econômico de trabalhadores pobres. Certo? Quer dizer, uma família dita nova classe média, das 30 e poucas milhões de pessoas que ascenderam socialmente, era uma família que ganhava mais ou menos 3 mil reais à época. Certo? Só que você vai ver o que aconteceu com essa família. Bem, a primeira coisa que eles fizeram, quando eles entram no processo de ascensão social, isso é muito interessante, porque mostra o que é o povo brasileiro, quais são as verdadeiras necessidades imediatas do povo brasileiro. Sabe o que eles fizeram? Primeira coisa, tiraram o filho da escola pública e botaram na escola privada. Porque eles achavam que os filhos precisavam de uma educação melhor. Segunda coisa que eles fizeram, tiraram a família da fila do SUS, compraram um plano de saúde privado e a terceira, compraram um carro. Junta esses três gastos, você vai ver que o que eles ganham, eles perdem. Esse ganho é corroído por essas novas necessidades. Então, você vai ter um endividamento das famílias extremamente alto em 2012, 2013. Se eu não me engano, era 45%, alguma coisa assim, 50% a 45% de endividamento das famílias. Então, ou seja, o modelo era frágil. Ele não era o modelo que sustentava por muito tempo. Né? E ainda tinha uma série de elementos, porque, vejam, de 2010 e 2014, São Paulo e Rio se transformam em 2 das 10 cidades mais caras do mundo. Basta você pegar os dados, a gente vai lembrar, certo? Porque você explode o preço de aluguel, porque, afinal de contas, você não teve uma luta de combate à desigualdade. Você teve uma capitalização dos pobres. Combate à desigualdade é o seguinte: quem está lá em cima desce, quem está embaixo sobe, e quem está em cima precisa descer. Porque se esse pessoal de cima não desce, ele puxa o custo de vida para cima. E o que aconteceu foi o contrário, ele subiu e a parte baixa também subiu. Os números que o Piketty conseguiu levantar mostravam isso muito bem. Então, o que acontece? Aconteceu a mesma coisa em Luanda, aconteceu a mesma coisa em Moscou. Eram sociedades que a elite enriquece muito e ela puxa todos os preços para cima. Luanda era a cidade mais cara do mundo. Você pode imaginar um negócio desse? Uma das cidades mais caras do mundo em 2013. Essas contradições eram imanentes ao modelo que o lulismo tentou aplicar. E a gente nunca discutiu isso. Nunca discutiu. Então, por isso fica uma coisa meio assim, mas como? A gente fez tudo certo e o povo se voltou contra nós. Não era exatamente assim. Não foi exatamente isso. Mas como é que você faz isso num país como o Brasil? Por exemplo, quando o Lula, no primeiro mandato dele, quando ele ganha a eleição, eu lembro que se falava, por exemplo, ele teve que fazer uma carta aos brasileiros, que era uma carta, na verdade, ao mercado, né? Esse mesmo mercado que hoje faz todo esse tipo de pressão em relação a teto de gastos, e que não fez nada disso nos 4 anos de Bolsonaro, mas foi uma pressão muito forte, né? O Lula representava ali simbolicamente também a esquerda entrando no poder, e tinha todo ali um medo do que viria a acontecer com o Lula ganhando as eleições. Mas você acha que o Lula conseguiria governar? Você acha que ele conseguiria terminar o mandato dele num contexto de uma sociedade brasileira como a nossa, né? Onde o mercado, na verdade, dita as normas, que o Congresso é um Congresso também extremamente complicado. Você acha que o Lula conseguiria terminar o mandato dele se ele propusesse algo diferente ou mais avançado? Não, se eu achasse que não era possível, eu abandonava o fato de ser de esquerda de uma vez por todas, né? Ia tocar piano, porque aí então a gente perde completamente a nossa função social. Eu diria o seguinte: ainda mais dentro desse primeiro mandato do Lula, a gente tinha um momento no qual as forças sociais elas ainda estavam organizadas, né? Ou seja, você ainda tinha a possibilidade de organização de movimentos sociais, dentro de sindicatos, a gente ainda tinha força, a gente podia ter feito isso. Veja, a primeira reforma que foi feita no governo foi qual? Foi a reforma previdenciária. Isso nunca teve na nossa base de discussão. A primeira coisa. Não foi, por exemplo, hoje eu diria o seguinte: qual teria sido a primeira reforma necessária em 2003? É a reforma da polícia. A reforma da polícia e a reforma das Forças Armadas. A gente tinha força, a gente quebrava um eixo fundamental de necropolítica nacional que foi nos assombrar 20 anos depois. Agora, quando a gente vê que a polícia militar é uma facção armada de um projeto político, não é uma polícia de Estado, e as Forças Armadas elas chantageiam a democracia brasileira a todo momento, né? Então, ou seja, eu insistiria, havia possibilidade, sim, de você articular correlações sociais de força. Ainda mais naquele momento onde a extrema-direita era fraca do ponto de vista da mobilização popular. Lembra do movimento Cansei? Os caras botavam 50 pessoas na rua.
Era um dos momentos mais hilários da história da imprensa nacional, que era quando você ligava o Jornal Nacional, os caras iam fazer matérias de 10 minutos sobre manifestação de 50 pessoas em Porto Alegre. Esse era o momento que a gente teria condição de impor uma agenda. Inclusive, eu diria o seguinte, no final do segundo mandato do Lula, o Lula tem 84% de aprovação. Isso nunca mais vai acontecer na história brasileira. Nunca mais, nunca. Se você não tem força com 84% de aprovação popular, eu não sei qual é a correlação de força que a gente está esperando. Eu não consigo imaginar. Sai da minha capacidade de imaginação. Eu diria, existia sim condições. Essas condições não foram aproveitadas por quê? Porque nós tínhamos a ilusão de que a gente ia conseguir governar durante 50 anos. De que a gente tinha a condição de criar um pacto perfeito, entendeu? Era a ideia de que não, tem um pacto perfeito aqui. Isso vai durar eternamente. Isso vai durar durante mais 20 anos. Então a gente tem todo o tempo do mundo para fazer aquilo que o meu colega da Universidade André Cid escrevia com o lulismo, um reformismo gradual e seguro, que é a ilusão, que a gente vem lá de trás, a ilusão do final da ditadura militar, ou seja, vamos fazer um processo gradual e seguro, né? Então o lulismo era, como eu diria, como o último momento da Nova República, ele traz isso no seu bojo. Só que o reformismo foi nem gradual, foi gradual, mas não foi seguro. A gente perdeu tudo com Bolsonaro. Agora a gente vai tentar reconstruir em bases piores do que a gente tinha antes. A gente não vai conseguir voltar à estrutura, por exemplo, de direitos trabalhistas que a gente tinha antes. A gente vai tentar fazer um outro ajuste para tentar, de uma certa maneira, desafogar alguns elementos, mas, por exemplo, a reforma previdenciária já foi colocada, a reforma previdenciária não vai ser tocada. Isso num país onde, por exemplo, sei lá, Maranhão, a expectativa de vida do Maranhão é 64 anos. Você botou isso, a reforma previdenciária para 65 anos, quer dizer, as pessoas vão morrer antes de se aposentar. Né? Então, eu diria, tudo isso para dizer, claro, existiam contradições imanentes ao processo. Elas deveriam ter sido pensadas, deveriam ter sido discutidas, certo? E essa discussão ela é força, a autocrítica é força, a autocrítica não é capitulação. É a possibilidade que você tem de criar um segundo momento. De dizer, não, mas a gente agora, levando em conta as nossas limitações, a gente vai conseguir criar uma outra dinâmica. Agora, você fala, bem, mas agora está muito mais complicado, porque a correlação de forças está muito mais desfavorável para nós. Né? Eu tenderia a dizer o seguinte, eu compreendo do ponto de vista político toda a necessidade que foi feita de se criar uma grande frente contra o Bolsonaro, certo? Mas eu diria, a esquerda cresce, e ela sempre cresceu, foi sempre desse jeito. Ela cresce quando ela fala claramente o seu nome. Ela cresce quando ela coloca efetivamente no horizonte da discussão e da ação política, certo? As transformações que ela realmente procura defender. Se a gente esconder isso, corre o risco da esquerda se transformar em 10 anos no Brasil em algo obsoleto. Por enquanto a gente existe por causa do Lula, que tem a capacidade de aglutinação que lhe é própria. E sem ele? Qual que é a tendência? A gente vai começar a apoiar, então, candidatos de direita, né, direita moderada, até o momento de chegar numa situação de não fazer que nem no caso da Itália. A Itália é um exemplo, um contra-exemplo interessante. A Itália tinha o maior partido comunista da Europa Ocidental até os anos 70. Tinha um movimento autonomista extremamente forte, uma esquerda atuante, inteligente, articulada, que não sobrou para contar a história. Não tem agora. Por quê? Porque era sempre essa lógica, grandes frentes contra uma extrema-direita em ascensão, seja o Berlusconi, seja o Salvini. O que deu? Nesse processo, a esquerda tinha que calar a sua voz, porque senão a aliança caía. Né? De tanto calar, ela esqueceu que voz ela tinha. E no final das contas, o que aconteceu? Uma fascista de verdade, que é Meloni, hoje governa a Itália. Pois é, agora em relação a essa ascensão da extrema-direita no mundo, né, já tem algumas aí mobilizações de países querendo se unir em torno de uma grande frente, uma frente ampla em defesa da democracia. Mas como que você acha que tem que ser essa ação no sentido concreto da coisa, né, de como se fazer realmente para que se proteja primeiro, né, a ideia do Estado democrático de direito e que crie ações também para que as pessoas possam defender, né? A democracia precisa ser algo que as pessoas precisam compreender como algo intrínseco à nossa existência, importantíssimo para a nossa existência. Como é que você acha que deve ser esse movimento? O que você tem acompanhado? Diria duas coisas. A curto prazo, o Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Né? Eu acho que não existe nenhum termo técnico mais preciso do que isso. Né? A articulação de setores empresariais,
certo? Grande mobilização popular de extrema-direita, apoio das Forças Armadas, apoio da Polícia Militar. Foi uma tentativa de golpe. E eu diria ainda mais, essa tentativa ela foi bem sucedida. Não porque ela conseguiu um golpe, mas porque ela conseguiu vitórias simbólicas importantes para uma mobilização contínua desse setor da população durante anos. Eles vão desestabilizar o governo durante todos os 4 anos. Não vai ser colocando 1.500 pessoas na cadeia que isso vai parar, embora isso seja importante. Eu acho absolutamente central que, efetivamente, numa situação de tentativa de golpe de Estado, que o Estado reaja. Eu vim de um país onde isso não aconteceu. No Chile, você teve em agosto de 1973 um ensaio geral para um golpe, o tancaço, né? E o que acontece, a linha de pede poderes especiais ao Congresso, o Congresso não dá, tem um golpe em outubro. Então, ou seja, acho que com esse tipo de coisa não se brinca. Então, acho que a curto prazo existem coisas que seriam muito importantes serem feitas. Infelizmente, eu acho que vai ser difícil de fazer, mas eu acho que pelo menos a sociedade deveria discutir isso e pressionar o governo nesse sentido, que não é possível que um governo continue tendo setores do Estado em sedição contínua. E existem setores do Estado brasileiro em sedição contínua. São as Forças Armadas e a Polícia Militar. Então, ou seja, é necessária a dissolução dessa Polícia Militar. Quer dizer, não, como se não bastasse ela ser uma polícia de organização de chacina, de massacre administrativo contra os setores mais vulneráveis da população, né? Ela agora é uma facção armada de um projeto político. E de cima a baixo. A gente viu isso desde o primeiro dia que o Lula ganhou a eleição, certo? Como as polícias militares, Polícia Rodoviária Federal, foram partícipes, elementos fundamentais para um processo de desestabilização contínua do governo. E vai continuar assim, vai continuar assim. Eu não conheço nenhum país do mundo, eu posso estar errado, mas eu não consigo lembrar nenhum país do mundo onde um oficial da polícia pode ser candidato ao parlamento. Absolutamente não existe. Isso é uma aberração. Quem tem a arma, polícia é um funcionário público que tem arma. Se ele é um funcionário público que tem arma, ele não tem direito a ter voz política, ele não tem direito a ter voz nenhuma, ele não tem direito a ter participação. Se ele quer, ele depõe a arma, ele entrega a arma, ele sai da corporação. Aí tudo bem, né? Então, ou seja, essa polícia militar não pode continuar, ela precisa ser dissolvida. E o alto comando das Forças Armadas precisa passar para a reserva. Porque a gente viu muito claramente, esse é um alto comando em insubordinação. O que aconteceu em Brasília é uma coisa indescritível. Veja, que mesmo em parâmetros básicos da democracia liberal, isso é absolutamente inaceitável. Só agora está se discutindo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, na mão das Forças Armadas. Quer dizer, só agora está se discutindo isso está vindo à tona, né? O próprio Gabinete de Segurança Institucional também. Ou seja, são áreas estratégicas ali, né, de defesa que estão na mão das Forças Armadas. Toda a razão. O Palácio Planalto foi depredado. Quer dizer, em qualquer lugar do mundo, você tem uma tropa que tá na capital e o Palácio Presidencial depredado, o que a tropa faz? Fica olhando na TV? Não, ela vai lá e vai defender. É o mínimo que você espera. Isso não foi isso mostra o quê? Que não é só uma coisa de um general, porque isolado ele não faria isso. Você tem toda uma corporação que pensa dessa forma. Ela não pode ter aparecido agora, mas ela vai aparecer lá na frente. E só um parêntese, uma população que defende, né? Nesse sentido, você acha também que é importante a criação dessa memória? Por exemplo, na Alemanha, se você falar em nazismo, claro que você tem esses movimentos que vão surgindo, mas eles são movimentos pequenos e são movimentos que, claro, que eles estão à parte da sociedade. Você não pode chegar num bar, por exemplo, e falar abertamente sobre o nazismo. Agora, no Brasil, você tem várias pessoas no almoço de família, às vezes vem aquele, né, alguém lá dizer, olha, na época da ditadura era melhor, o milagre econômico. Ou seja, ainda tem essa memória, essa ideia, né, na verdade, construída de que na ditadura uma parte da população acredita que foi melhor. Como é que se faz para desfazer isso e para a ditadura militar, a tortura e tudo isso que ela representa, ser algo tão odioso como o nazismo representa, né? Como, enfim, qualquer tipo de fascismo? Então, eu diria 3 coisas. A primeira delas é a seguinte, eu acho que um movimento como esse que ocorreu, que a gente viu no começo do ano, ele não é feito sem um largo apoio empresarial, como sempre no Brasil, né? Como sempre, todos os movimentos de estabilização de governos eleitos são feitos com largos apoios empresariais. Então, acho que essas pessoas devem ser as primeiras pessoas a serem culpabilizadas. Eu sugeriria o seguinte, expropriação das empresas que foram responsáveis pelo financiamento desse processo, entregar essas empresas na mão da classe trabalhadora. Se você faz isso com 3 empresas, eu te garanto que o pessoal para de uma vez, né? Pelo menos isso acontece. E daria um sinal muito claro a respeito de que nós não vamos admitir que o Parque Produtivo Nacional seja utilizado para financiar golpe de Estado. Nunca mais, nunca mais.
Isso tem, inclusive, jurisprudência. Na França, a Renault foi uma fábrica que cooperou com o nazismo, a Renault de carros. O que acontece quando termina a guerra? Eles não devolvem a fábrica para os familiares. Eles nacionalizam a fábrica, eles estatizaram a fábrica por causa disso, né? Então, acho que isso seria uma coisa importante. Segunda coisa, absolutamente central, é o fato de que, você tem um processo de educação e memória que não é feito no Brasil, em hipótese alguma. E essa educação e memória deve ser feita e principalmente com os próprios militares. Os militares, eles têm que ir nas universidades aprender outra história, e não as histórias que eles aprendem nas escolas militares. Isso foi feito na Espanha, né? Depois do franquismo, falando, agora vocês vão aprender, afinal de contas, o que significa a história que efetivamente ocorreu nesse país. Isso é um lado. Agora, o outro não se vence uma insurreição sem uma outra insurreição no horizonte. Quer dizer, eles têm um projeto de transformação estrutural. A gente vai vencer clarificando o nosso projeto de transformação estrutural e conseguindo integrar mais pessoas nesse projeto, e mostrando que ele é forte, e mostrando que ele é real, mostrando que ele consegue dar respostas muito melhores aos problemas que a extrema-direita está apontando que existe. Então, isso é importante fazer. Isso não vai ser tentando fazer o mesmo tipo de modelo que a gente fez nos primeiros governos de esquerda. Eu espero que isso fique claro, né? Porque esses modelos eles tinham seus problemas. Claro que eles são muito melhores do que o que a gente tem hoje. Isso é inegável, certo? Mas não vai dar para repetir, até porque não tem nem mais realidade social para pacto social no Brasil. Não tem, não existe. Não existe mais o que tinha. O Brasil não é o Brasil de 20 anos atrás. E vai ser um erro tentar trabalhar com esse horizonte, né? Eu queria te agradecer muitíssimo pela conversa. Acho que é muito importante a tua fala. Você tem aí vários elementos fundamentais para a gente pensar aí, né, enquanto um campo progressista e repensar a esquerda brasileira. Então, mais uma vez, muito obrigada. Se você quiser deixar uma fala final, quiser deixar seus contatos também, e lembrar a todo mundo, né, que nosso programa Brasil no Divã vai estar em todas as plataformas de podcast e também no YouTube de Carta Capital. Não, contato não, porque já basta ter que fazer outra propaganda em época de campanha eleitoral. Eu nunca mais espero precisar fazer isso. Mas, assim, eu faço parte de um coletivo que está desenvolvendo um manifesto chamado Anistia Nunca Mais, né? Um abaixo-assinado pela criação de um tribunal popular para julgar os crimes do governo anterior, crime de genocídio indígena, crime na pandemia, e também para forçar a desmilitarização do Estado brasileiro. Eu convidaria todos que acham que essas propostas são importantes para assinar o manifesto, né? Ele está na plataforma change.org, basta vocês encontrarem lá pelo Google, Anistia Nunca Mais, abaixo-assinado, vocês podem encontrar. Muito legal. Então, todo mundo aí convidado a participar, participem, eu vou lá com certeza. Então, mais uma vez é isso. Pessoal, obrigada e esperamos vocês para os próximos episódios do Brasil no Divã. Muito obrigado.